Capítulo 6, teste de hipótese sobre matrizes de covariâncias. Então, nós estamos falando sobre os testes para várias populações, e o caso agora que nós vamos falar, que é a independência de grupos de variáveis, não se trata especificamente de várias populações, mas subpopulações, né, dentro de P variáveis que nós tivermos. Então, é muito parecido com o teste da homogeneidade, mas é uma adaptação para uma população só, na verdade. Então, nessa sessão, nessa aula, nós vamos ver o teste de independência de grupos de variáveis. Então, considerando o vetor aleatório y, com dimensão P, então pertencente ao RP, de uma normal multivariada com média μ, P variada, com média μ e covariância sigma, nós podemos particioná-lo em Q grupos. Esses Q grupos, nós vamos particioná-lo, cada um deles em Q grupos, cada um deles possuindo PI variáveis. Então, os I grupos vão de 1, 2, o I vai de 1 a 2 até Q, e o P é a soma dos PIs, P1 mais P2 mais P3 até mais o P índice Q, dá as P variáveis do grupo completo. Então, se nós tivermos o vetor Y particionado, um vetor Y1, P1 dimensional, Y2, veja que o índice está entre parênteses para diferenciar de uma variável, né? 1, não é a variável 1, é o grupo 1. 2, grupo 2, então está entre parênteses o índice. Até o grupo Q, nós temos o P índice Q variáveis nesse grupo. Então está na forma transposta aqui, então dá um vetor P dimensional com a soma dos PIs. Transposto, então, é um vetor coluna. Cada um desses é um vetor coluna, PI dimensional. A cada partição do YI, aquela, YI1, YI2, YI PI. Então, um vetor PI dimensional. A partição I pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, etc., até a quésima partição, ou quésimo grupo. O vetor de médias é particionado da mesma forma, com as mesmas dimensões, então temos o μ1, μ2, μq formando o vetor μ, e a matriz de covariâncias populacional também particionada do mesmo jeito. Sigma1, sigma22, sigma-qq são as covariâncias de cada subgrupo de variáveis, né? Cada grupo desses variáveis. Das P variáveis, né? Nós temos os subgrupos 1, 2 até Q, e aqui temos as covariâncias, sigma 1, 2 é a covariância entre o grupo 1 e 2, sigma 1, 3, o grupo 1 com 3, sigma 1, Q, o grupo 1 com Q, e nós temos uma matriz simétrica, né? Sigma 1, 2, sigma 2, 1, então essa matriz aqui é uma transposta da outra. Então, sigma 2, 2, sigma 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, sigma QQ são as matrizes de variâncias de cada grupo, e sigma 1, 2, 1, 3, etc., até o Q-1 com Q, as covariâncias entre os Q grupos. Do mesmo jeito, né, se nós calcularmos a média de uma amostra aleatória, tamanho N, então nós temos Y1, Y2, Yn vetores P-dimensionais, numa amostra aleatória tamanho N, particionados do mesmo jeito. Então, se nós calcularmos a média, o vetor de média amostral vai ser particionado do mesmo jeito da média do vetor Y que nós apresentamos anteriormente. Então, nós temos a média do grupo 1 amostral, média do grupo 2 até a média do Qésimo grupo, e a matriz de covariância do mesmo jeito. Na diagonal nós temos as variâncias e covariâncias amostrais do grupo 1, do grupo 2, do grupo Q, amostral. 1, 2, 1, 3, 1 Q, S2, 2Q, etc., até o Q-1 com Q aqui são as covariâncias, e a matriz simétrica, a parte de baixo é igual à parte de cima, né? Na forma transposta. O S21 é o S12 transposto. Então, nós temos os respectivos parâmetros particionados desse jeito, com as respectivas quantidades amostrais particionadas da mesma forma, com PI variáveis. Então, o que nós temos interesse nesse caso particular? Verificar se os Q grupos de variáveis são mutuamente independentes. Ou seja, que todas as covariâncias I, sigma I índice
sigma índice I linha igual a zero para todo I diferente de linha variando de 1 a Q. Então, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, todas as covariâncias, 2 com 1, 2 com 3, etc. Então, nós temos uma matriz sigma igual a sigma zero, que é uma matriz bloco diagonal. As covariâncias são todas nulas na diagonal nós temos as variâncias dos Q-grupos. Variância, uma matriz P1 por P1, uma matriz P2 por P2, uma matriz PQ por PQ. Elas não necessariamente têm o mesmo número de variáveis. Esses subgrupos não têm necessariamente o mesmo número de variáveis. O vetor correspondente... tem dois V's aqui, um errinho de português aqui. O vetor correspondente a JESma unidade amostral é particionado do mesmo jeito. Então, como fizemos a partição no vetor original y genérico, né? O YJ tem a mesma partição. Tem o Y1 na JESma partição, o Y2, o YQ da JESma unidade amostral ou experimental. No caso aqui é amostral, né? Sendo os subvetores Y1J, Y2J, YQJ, partições do vetor YJ. Então, são vetores P1, P2 até PQ, respectivamente, dimensionais. Os estimadores de máxima verossimilhança do modelo os estimadores de máxima verossimilhança para a média e para a matriz de covariância. E o máximo da função de verossimilhança é o mesmo do caso geral, quando nós estimamos a média lá no início do capítulo 5. Tá? Então, não vou reproduzi-los aqui não, porque a gente já sabe qual que é o resultado, que é uma população só. A função de verossimilhança para o modelo restrito, agora, ela é dada por... Nós vamos fazer o produtório das N observações, né? Das densidades das N observações, do Y1, do Y2, do Y3, então, com a restrição da nossa matriz sigma ser igual a sigma zero, que é essa estrutura bloco diagonal. Então, quando nós fizermos o 2π, né, elevado a menos p sobre 2, então vai n vezes da 2π elevado a menos np sobre 2. O determinante da minha sigma, da matriz sigma, que é a sigma zero, sob a hipótese, é o produtório dos determinantes dessas matrizes aqui, sigma 1, sigma 2, 2, sigma QQ, porque ela é um bloco diagonal. Produtório de um índice, né, suponho I, por exemplo, então do determinante do sigma I elevado a menos meio. Ora, então eu vou fazer o determinante dessa matriz n vezes. Eu vou ter o determinante dessa matriz n vezes, então vai dar elevado a menos meio. Então o produtório disso vai dar o determinante da sigma elevado a menos n sobre 2. Quando eu achar o determinante da sigma, vai virar o produtório dos determinantes dessas partes, elevado a menos n sobre 2. Então, cada fator desse produto fica elevado a menos n sobre 2. Então, o determinante do sigma I, variando de 1 até Q, elevado a menos n sobre 2. Então, esse produtório aqui é porque o determinante da sigma dá o produtório dos determinantes das covariâncias das subpartições na matriz bloco diagonal, sob a hipótese H0. E do mesmo jeito, né, quando nós tivermos a distância de Mahalanobis, exponencial meio da distância de Mahalanobis, do YJ para média geral. Então, eu vou ter YJ menos mi, YJ, esquece o I aqui, menos mi, sigma, esquece o I, não tem I, menos 1, YJ menos mi. E eu vou fazer menos meio, exponencial de menos meio disso, para o J igual a 1, para o J igual a 2, para o J igual a 3, são conserva a base, soma expoentes. Então, eu vou ter um somatório desse YJ menos mi transposto, sigma menos 1, YJ menos mi. E J variando de 1 a N. Mas o que acontece? A hora que eu tiver YJ menos mi, vezes a transposto, vezes a sigma menos 1, YJ menos mi, a hora que eu inverter o núcleo, eu vou ter as inversas dos blocos diagonal. Então, dá uma forma quadrática. A hora que eu usar a partição do YJ desse jeito e a partição do Mi do mesmo jeito, que vai ter o Mi1, Mi2, MiQ, então eu vou ter o somatório, né, para esse outro índice, né, que eu não sei se chamei de K, deixa eu ver como é que eu chamei aqui, de I de 1 a Q e J de 1 a E. E então, variando de 1 até Q. Então, vai ser a partição 1 menos a média do bloco 1, transposto,
sigma 1 é inversa, y1j menos mi índice 1, entre parênteses. Depois, a segunda partição, menos a média transposto, vezes a inversa do bloco, tal, tal. Então, eu vou somar para o I variando de 1 até Q a distância de Mahalanobis de cada subgrupo para a média do subgrupo, né? Com o núcleo sendo a covariância do subgrupo inversa. Dessa forma quadrada. Por isso tem um somatório duplo aqui. Um da verossimilhança das N densidades e o outro por causa da estrutura sobre H0. Tanto aqui quanto aqui. Então, isso aqui se assemelhou muito ao modelo teste Bartle, só que o nosso IJ lá não são I populações diferentes, são I variando de 1 a Q subgrupos. Lá era de 1 a I variando de 1 a Izão subpopulações, mas a estrutura é a mesma. E essas matrizes eram tudo P por P, e aqui as dimensões são um pouquinho diferentes. Fora isso, é o mesmo modelo, né? Era Izinho variando de 1 até Izão, Izinho variando até o Izão, não tinha entre parênteses, porque não era subgrupo, e as covariâncias eram todas homogêneas sob a hipótese H0, né? Então era comum aqui. Então não tinha sigma I, era sigma, e todos P por P. A diferença é essa, aqui não é. Quando eu tomar um logaritmo aqui, eu vou ter menos NP sobre 2, logaritmo de 2π, produtório vai virar somatório, passo o menos N sobre 2 multiplicando, fica negativo, somatório do Ln dos determinantes, e quando eu tomar o Ln do exponencial, sobra exatamente essa soma dupla aqui, que está aqui, menos meio dela. Portanto, essa é a nossa função de log verossimilhança ou função suporte, que é o log da função de verossimilhança, logaritmo da função de verossimilhança. Utilizando argumentos semelhantes ao do teste de Bartle multivariado, né? Aqui eu posso aplicar traço de AB, chamando isso de B, isso aqui de A, traço de AB igual a traço de BA, então vai ficar isso aqui, pré-multiplicando por isso, né? Então isso aqui vai ficar pós-multiplicando, e aí aplicando esse somatório duplo aqui, os mesmos argumentos, somando e subtraindo a média amostral em cada grupo, que não somar zero aqui, mesma coisa aqui, fazer os dois produtos, verificar que a soma dos desvios dá zero, a gente chega nessa expressão, né? Então fica somatório, sobra só o somatório do I aqui, variando de 1 a Q, traço dessa parte. Aqui eu posso pôr NSN, ou sigma chapéu I, que é melhor, porque senão fica N e I, fica ruim, né? Então, ou N-1, estimador não viesado, né? Da covariância do subgrupo, que é aquela bloco diagonal que nós apresentamos lá atrás na partição da matriz S. Ora, isso aqui é exatamente a mesma coisa que nós vimos lá, só com as adaptações aqui para os subgrupos. N sigma I menos 1, vezes a matriz o desvio da média amostral do subgrupo para a média populacional do subgrupo, o produto externo aqui. Então, a diferença, esse desvio vezes o desvio transposto. Pré-multiplicado sigma I menos 1, vezes N. E é o somatório em relação a I. Então, substituindo isso aqui, nós temos esse somatório da primeira parte menos meio dele, menos o somatório da segunda parte. Menos o somatório da primeira parte, que é menos meio disso, né? Menos meio de tudo isso. Então, fica menos meio desse somatório da primeira parte, e depois menos meio do somatório da segunda parte. É o que foi feito aqui. E o resto é igual. Agora, eu vou derivar essa função log verossimilhança em relação a μ. Mas em relação a μ do subgrupo I. Isso em relação vou derivar em relação ao μ índice K, né? Pegando a késima parcela do I variando de 1 até Q. Um K, qualquer um desses itens. Depois eu substituo o K por I, tá? Pegando um genérico. Então aqui a gente força a barra, porque o I é o contador, como é que eu vou derivar em relação ao I que está variando? Não, o I é um valor fixo, então, na verdade, ou eu derivo em relação a K, eu troco o índice do somatório para K e derivo em relação ao iésimo componente, que é qualquer um desses aqui. Tá? Então, não se preocupe com isso. Então, é melhor derivar aqui do que nessa parte aqui, é mais fácil de ver. Então, essa aqui é derivada da zero, porque não tem MI,
Quando eu derivar aqui, ó, uma forma quadrática, então eu uso, dá duas vezes essa parte aqui, usando a regra da cadeia, porque eu tenho mi ao quadrado, vezes uma constante. Então fica duas vezes a constante, vezes a derivada da função do mi. Depois eu derivo a função do mi, que é essa parte aqui, em relação a mi, que dá menos identidade, ou menos 1. Então fica menos 2 vezes essa parte. A hora que tem meio aqui, né? Tem meio aqui, então eu vou multiplicar o menos 2 por isso, vai dar mais. Tá? Então eu vou ter essa soma dupla aqui. Essa soma dupla aqui, se eu somar em relação a j, né? E eu estou derivando em relação ao késimo termo, tá? Então eu vou derivar em relação a mi, k. Depois eu substituo esse k por i, né? Que é um dos i's aqui. Então esse somatório desaparece. Então quando eu somar, vou ter sigma e i menos 1. Na hora que eu somar o y e j aqui, eu vou ter n y barra. Quando eu somar o mi aqui, eu vou ter n mi, né? Então aqui a soma dos y e j em relação a j dá n vezes y barra, porque a soma dividido por n é o y barra. E a soma aqui dá n mi, porque eu estou somando mi em relação a j. Não tem, então é uma constante vezes n. Então, esse n eu posso pôr em evidência dos dois termos, então dá sigma i menos 1, desvio da média amostral para a média populacional do iésimo grupo. Ou do késimo grupo, se eu derivar em relação a k. Tá? Então, observe o abuso de linguagem aqui um pouquinho, mas imagino que eu troquei o índice lá do somatório por k, porque é uma variável dummy, ela vai desaparecer na soma, e eu estou derivando em relação ao iésimo componente. Isso aqui dá zero quando, obviamente, mi chapéu for igual a y barra. Espero que vocês tenham entendido esse comentário que eu fiz aqui. Talvez até mude no livro, para não ter esse tipo de dúvida, troque o somatório lá para o índice k, porque eu não gosto, eu vou explicar para vocês. Ó, IJK, K é um índice que vem depois do J, então se eu somar em relação a K aqui, fica muito esquisito, né? Porque eu gosto de somar na ordem, né? Usar IJ, então eu gosto de usar um índice, o primeiro índice, um índice que está antes do alfabeto, e o segundo índice, um índice que está depois do alfabeto. Por isso que eu não ponho K, J, porque o K está depois do J. Por isso que eu não faço isso, tá? Mas isso não tem problema também não, é questão de enjoamento, vamos falar assim, né? Então o nosso estimador de máxima verossimilhança é a média do subgrupo, né? Então se eu calcular a média geral e particionar a média geral, o estimador de cada subgrupo, a média geral amostral, é a partição correspondente na média amostral do iésimo grupo, e variando de 1 até aqui. Então esse é o estimador de máxima verossimilhança da média do iésimo grupo de variáveis correspondente à média amostral do mesmo grupo. O estimador de máxima verossimilhança da matriz de covariâncias, então vamos voltar na nossa verossimilhança, aqui dá zero, eu vou derivar em relação, substituir o índice por k aqui, eu vou k variando de 1 até q, então aqui vai ficar sigma kk, determinante da sigma kk ln. Então quando eu pegar o iésimo componente, esse somatório vai desaparecer, porque eu vou estar na iésima parcela. Então um monte de soma, na hora que eu chegar na iésima eu paro, depois continuo somando. As derivadas das outras coisas é tudo zero, porque não corresponde à minha matriz sigma i. Então não é função da sigma i vou derivar. Então quando eu derivo o logaritmo, vai ficar sigma e i a menos 1. Então vai ficar menos n sobre 2, sigma i a menos 1. Menos n sobre 2, sigma i. Quando eu estou derivando o traço, aqui tem traço, né? Então troco por k, vai todos os índices aqui vão virar k, e eu vou derivar em relação ao iésimo termo, né? Então sigma kk, então k é 1, 2, k igual a i mais 1, i mais 2, si, né? Do mesmo jeito, e lá no final até o sqq, sigma qq, sqq, a menos 1, sqq. Então, quando eu derivar em relação à iésima parcela da soma em k, eu vou ter aquele negócio, né? Então, eu flanqueio a minha matriz pelas matrizes aqui, ó. Então, SI multiplicando
o sigma menos 1, né, multiplicando a matriz S e pós-multiplicando a matriz SI. Então, depois, aí dá negativo, fica positivo aqui. Aí depois eu derivo em relação a essas quantidades que estão flanqueando. E a mesma coisa aqui, tá? Então, o sigma I vai, inverso, vai flanquear do lado de cá e pós-multiplicando do lado de cá. Vai ficar negativo, vai sair o negativo. E a hora que eu derivar, eu vou considerar essa quantidade como constante, V sigma. Aí o traço de uma constante V sigma dá a constante, que é essa parte pós-multiplicada aqui por sigma menos 1. E dá negativo, então vai ficar positivo e positivo aqui. Então foi isso. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ah lá, sigma I, flanqueando SI, multiplicando a constante que estava lá. A hora que eu derivar em relação ao traço disso aqui multiplicado por sigma em relação a sigma, dá essa matriz aqui. E a mesma coisa lá, flanqueio, aí muda o sinal, que dá negativo, aí a segunda derivada, isso aqui vai estar multiplicando no sigma, dentro do traço, a hora que eu derivar em relação ao traço, dá essa parte que eu marquei aqui. Né? E o n que está lá, aparece, e o meio que já estava de fora. Estou derivando em relação à iésima parcela, aquela soma variando de K até Q, nesse caso. A hora que eu igualar isso aqui a zero, substituir o mi pelo estimador de massa verossimilhança, que é o y barra i, isso aqui zero, então essa parte zero, vai ficar só essa parte aqui com chapeuzinho. Ó, igual a zero. Pré e pós multiplicando por... passei isso aqui para o outro lado, o sinal negativo cancela, o 2 cancela, né? Então o n passa dividindo aqui. A hora que eu pré-multiplicar por sigma i e pós-multiplicar por sigma i chapéu, ambos os lados, tem que ser, né? Eu vou ter identidade aqui, sobrar sigma i aqui. Aqui identidade, vai sobrar SI vezes a constante. Então, meu sigma i chapéu é o n menos 1 sobre n, e SI chapéu, que eu posso chamar isso de sigma chapéu i, né? Que é isso aqui, ó. Somo dos desvios, dos produtos externos, dos desvios da observação J dentro do grupo I para a média do grupo I. E variando, eu vou fazer isso para o 1, para o 2, para o 3, até para o Q. E eu vou somar esses desvios de J variando de 1 a N, dividido por N. É isso. Então, é um estimador exato, que eu posso chamar isso aqui de sigma chapéu I, tá? Que está aqui. Que é a soma das somas de quadrados e produtos dos desvios dentro do grupo I, em relação à média amostral. Desvios em relação à média amostral. Então, substituindo o estimador de massa verossimilhança, fazendo todas as derivações, a gente chega, né, depois de algumas simplificações, a gente chega na tradicional expressão, que é o máximo da função de verossimilhança no espaço paramétrico restrito no sigma zero. Então, eu tenho aqui produtório dos determinantes da sigma i elevado, eu tirei aqui do menos n sobre 2 para fora, do produto inteiro, e variando de 1 a q, dos determinantes dessa matriz aqui, que é o nosso estimador de massa verossimilhança da matriz que estava aqui, né? Que é o sigma i. E quando eu simplifico o expoente aqui, dá exatamente exponencial de menos np sobre 2. Então, se nós olharmos para o máximo no espaço irrestrito, lá no capítulo 5, né, que aqui é sigma chapéu, então nós vamos ter determinante da Sn aqui, ó, elevado a menos n sobre 2. E determinante exponencial dessa parte aqui. Exponencial dessa parte, menos np sobre 2. A estatística do teste de razão de verossimilhança para a independência de Q-grupos era dada, então, pela razão das verossimilhanças. Pela razão das verossimilhanças nos seus respectivos pontos de máximo. Né? Então, a gente vai dividir a L de ômega zero no seu máximo sobre a L de ômega geral, né? Que é o espaço restrito. A diferença, esses dois termos aqui são comuns, né? Então a diferença das duas verossimilhanças está aqui no núcleo, né? dessa expressão.
Um é o determinante da sigma chapéu elevado a menos n sobre 2 e o outro é esse produtório dos determinantes dos sigmas e i's elevado a menos n sobre 2. Dividindo isso pelo determinante da sigma chapéu elevado a menos n sobre 2, podemos inverter e trocamos o sinal de menos n sobre 2 para n sobre 2, é o que está aqui. E essa expressão aqui facilmente, né, porque essa matriz aqui, n vezes essa matriz, dividido por n menos 1, me dá a S. E cada uma dessas matrizes também multiplicada por essa matriz, multiplicada por n, dividido por n menos 1, me dá a SI. Então, se a gente substituir ambos os casos por essa, né, SI é o quê? É n menos 1 sobre n SI me dá isso aqui, portanto. Então, substituindo sigma i por n menos 1 sobre n, vezes essa i aqui dentro dos determinantes, e ali em cima pela s, né, multiplicado pelo mesmo fator, nós vamos elevar a PI, vai ter o produtório da mesma quantidade, a PI, Q termos, né? Então conserva a base soma expoente da n sobre 2, n menos 1 sobre n elevado a p sobre a p, né? E lá em cima também vai ficar n menos 1 sobre n elevado a p, porque o determinante de uma matriz p por p dá mesma constante, sai a constante para fora elevado à dimensão da matriz. E ambos estão elevados a n sobre 2, então vai cancelar em cima e embaixo, vai dar isso. E facilmente também eu mostro, né, que isso aqui dá o determinante da matriz R sobre o produtório, da matriz de correlação amostral, elevado a n sobre 2, vezes o produtório dos determinantes de cada bloco diagonal, né, de dimensão PI por PI. Então, a matriz R é a matriz de covariância, R é a matriz de, não é covariância aqui não, tem um R aqui, de correlação amostral e RI a partição, S que é a matriz de covariância amostral e SI a partição correspondente. E sigma, a mesma matriz, só que estimador de massa para semelhança e as partições correspondentes. Sob a hipótese nula de independência entre os grupos para grandes amostras, menos 2ln de ômega, dessa estatística ômega, possui distribuição assintótica aqui quadrado, com graus de liberdade, que dá P, que multiplica P mais 1 sobre 2, que é o número de covariâncias diferentes, porque o número de médias é o mesmo. E aqui é o somatório, né, do número de covariâncias dentro de cada subgrupo, né? P variâncias e combinação PI variâncias e PI 2 a 2 covariância em cada grupo, somado para todos os grupos. Isso dá PI vezes PI mais 1 sobre 2, graus de verdade, somado para os Q grupos. Fazendo essa diferença aqui, né, lembrando que o P é o somatório dos PIs, então a gente tem os produtores de PI com PK para todas as combinações possíveis, I, 1, 2, 1, 3, 1, 4, até 1 com Q. Depois 2, 3, 2, 4, até 2Q. Até Q menos 1 com Q no último. Então esse é o grau de liberdade. Ou essa diferença, ou essa ainda tem uma outra forma que a gente pode apresentar que é igual. Então, a gente tomar o menos 2ln de lambda, podemos usar a R, a S, né? Então aqui eu usei em função da S, com a correção do box, como foi apresentado por box em 49, também fez uma correção. Então, substituindo o n pelos graus de liberdade, então nós vamos ter menos n menos 1, 1 menos c, o c é uma quantidade que depende desse gama 3, gama 2 aqui, e os gamas, gama 2, gama 3 e gama 4, eles são dados, eu vou usar o gama 4 em outra situação, eles são dados por essa expressão aqui, ó, somatório dos PIs de 1 até Q elevado a R, R pode ser 2 se for o gama 2, ou 3 se for o gama 3, ou 4 se for o gama 4, menos o somatório dos PIs elevados a R, lembrando que os 2, 3 ou 4, lembrando que os PIs são as dimensões dos subblocos de variáveis. Então, 4 gama 3 mais 6 gama 2 dividido por 2 vezes tamanho da amostra menos 1 gama 2 me dá o C que vai entrar no fator de correção e eu vou calcular aqui quadrado, que é a estatística 14 de Box. E menos 2 ln de lambda
menos 2 ln de lambda direto, pode ser qualquer uma dessas que eu escolher, que vai dar menos n ln determinante de S menos o ln determinante dos SIs, somados para todas as subpartições, vai ter grau de liberdade F com gama 2 sobre 2 graus de liberdade. Tá? Então, o gama 2 é duas vezes essa soma, porque eu somo PI com P índice I vezes P índice K, para todo I e para todo K, variando de 1 até Q. Então, eu somo duplamente, por isso que eu divido por 2. Então, essa expressão também é igual àquela expressão anterior, essa, que é igual a essa. Todas elas são a mesma coisa. Uma vez calculado com correção de Bartlett, que eu troco n por n menos 1, então o outro fica menos n, a mesma coisa aqui. Tá? Ou o determinante da matriz, ou essa determinante aqui, esses produtores, dá a mesma coisa, dá o mesmo resultado sempre. Qualquer uma delas. Para grandes valores de P, devemos optar pela aproximação F de box, tá? Então, segundo box, 49, cujas estatísticas são dados por. Então, F é V dividido por A. Se o C0 for maior, C0 menos C2 for maior que 0, ou C0 for maior que C ao quadrado, que é a mesma coisa, ou se essa diferença for menor que 0, eu vou fazer essa outra conta, como foi apresentado lá no teste de Bartlett, a homogeneidade das covariâncias. Então, depende dessa quantidade de F0, aqui só depende do A, e do C0 e C para a gente achar, né? E o F, que é os graus de liberdade que eu acabei de apresentar, que é gama 2 sobre 2, B menos esse V aqui. Então, vamos ver o que é esse V e o que é esse A, esse B e esse F necessários para calcular uma ou outra opção aqui. E, nesse caso aqui, essa distribuição F, o grau de liberdade do numerador é gama 2 sobre 2, e o grau de liberdade do denominador esse F0 aqui vai ser F mais 2 dividido por C0 menos C2 graus de liberdade. Então, grau de liberdade do numerador, grau de liberdade do denominador. Distribuição F. Tá? Então, esse F0 também entra aqui e o F entra aqui também. Na expressão do própria estatística da segunda parte. Então, o V de ambos os casos aqui é o menos 2 lambda, 2 ln de lambda, menos 2 ln de lambda, mas trocando o n por n menos 1. O A é essa quantidade que depende do F, que nós já sabemos que é o grau de liberdade, 1 menos C, que nós já calculamos atrás, o C é o mesmo, é o que nós calculamos atrás, vamos voltar aqui, 4 gama 3 mais 6, não, é diferente, perdão, tem uma diferencinha assim, então é o outro C. Para esse caso particular. Então, A, F, não tinha reparado isso. 1 menos C, menos F sobre F0. O F0 já foi dado anteriormente, na página anterior aqui, essa expressão, que depende do C0 e do C. Então, primeiro temos que calcular o C0 e o C. E, portanto, temos que calcular os gamas. Aqui aparece o gama 4 que estava faltando lá, né? E o C aqui não é o mesmo C da outra correção. E aqui o A depende do F, do F0, do C, tá? Então, tranquilo de calcular. Tanto o A quanto o B, voltamos à estatística, calculamos a estatística. Se P é igual a 1 para todos os grupos, esse teste, o teste da razão de verossimilhança, se especializa no teste da razão de verossimilhança para independência de P variáveis, ou seja, no teste da hipótese que a sigma é uma diagonal de sigma I, que é o teste para cada variável ser independente da outra sob normalidade. Um caso especial, seja a matriz diagonal para sigma. Um caso especial de muito interesse na análise de correlação canônica é quando temos dois grupos. Então, quando correlação canônica, você quer correlacionar um grupo com outro, e você faz combinações lineares de um grupo com outro e maximiza a correlação dessa combinação linear. Então, se o sigma 1, 2, que é a única covariância entre os dois grupos de variáveis, for igual a zero, então você vai testar essa hipótese, que é o que nós acabamos de fazer para qualquer número Q de grupos, né? Q2 só tem uma covariância nula. Se ela não for rejeitada nesse teste, a análise de correlação canônica não será efetiva, pois a correlação entre combinações lineares de variáveis dos dois grupos é nula.
quaisquer que sejam as combinações lineares. Então, se nós não rejeitarmos a hipótese, quer dizer que as covariâncias são nulas e então um grupo não é correlacionado com o outro. Portanto, não adianta fazer combinações lineares e maximizar a correlação, porque essa correlação amostral vai ser espúria. Então, não vai ser efetiva a técnica da análise de correlação canônica. Vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente avaliar os testes, ver como que é fácil. Então, eu tenho aquelas 3 variáveis, né? Não tem muito interesse nesse teste em particular, só para ilustrar mesmo. A variável cálcio e magnésio vai formar um grupo. E o outro grupo vai ser as saturações de base. Então, um grupo tem P1 igual a 2 variáveis, e o segundo grupo, no nosso caso aqui, Q igual a 2, e o outro grupo, P2 igual a 1, uma variável. Então, nós vamos testar a hipótese que a nossa matriz de covariância, que é o sigma 1, 3 e o sigma 2, 3 é igual a 0. A nossa matriz de covariância entre o grupo 1 e o grupo 2. Que a estrutura é um sigma 1 e um sigma 2, 2, 1 por 1, com 0 aqui e 0 aqui. Ou seja, estamos testando que essa parte aqui é 0, independente, aqui na matriz de sigma, né? Não nessa matriz essa aqui. Bom, então a estimativa na amostra lá da Capoeira Nova da Amazônia. Então a hipótese de interesse é essa aqui. A estimativa da matriz de covariância na amostra de 30 nós já vimos anteriormente, né, para a Capoeira Nova, mostrando as partições de interesse, o S1, 2 por 2, S1, 2, a estimativa não deu 0, como esperado, aqui ela transposta, e aqui a matriz 1 por 1 da covariância da variável SB, né, que é uma variável escalar. Apenas, então, a matriz é 1 por 1, é um escalar, na verdade. Então, eu vou testar aqui a minha covariância sigma, é um bloco diagonal. Aqui tem a sigma 1, e aqui a sigma 2, 2, e aqui é 0. Né? E as estimativas amostrais estão indicando, né, que esses dois valores aqui, não dá para marcar só a coluna, eles são não nulos, né, diante da magnitude das variâncias aqui, das variáveis. Então, aparentemente, eu vou rejeitar essa hipótese nula aí. Então, o nosso primeiro grupo tem essa partição, o S1, o S22 é um escalar, é o 781, com P1 igual a 2, P2 igual a 1, igual eu falei, em variáveis em cada grupo, respectivamente, no grupo 1 e grupo 2. O valor do determinante da primeira matriz, isso vezes isso menos isso vezes isso, é 1,7963. No segundo grupo é o próprio valor, 781, porque é uma escalar. O determinante dessa matriz, da matriz S global, a matriz anterior, 3 por 3, eu posso usar essa RI aqui, multiplica, dobrando as duas primeiras colunas aqui, multiplica a terceira, depois subtrai pelo produto das... Então, eu chego nisso aqui. Ou uso o DET lá, DET de determinante no R. Os testes apresentados nessa sessão para independência dos dois grupos são aplicados na sequência. Vamos aplicar todos para ilustrar. Na prática, um só deve ser aplicado. Então, o teste baseado na estatística 13, que é o menos 2 ln de lambda, é menos n, aqui no exemplo eu apresentei, ln do determinante da S, que é 0,014, ln dos determinantes aqui, né, que podia ser parênteses, né, que já é o determinante, em módulo, obviamente, né, que é positivo mesmo, ln desse outro valor aqui, que é o da segunda matriz. Isso deu 214,22, que sob a hipótese H0 possui distribuição aproximadamente Q quadrado com 2 graus de verdade. Achando o valor P dá 0,000, né, nem é muito pequeno, nem tem precisão para ser calculado aqui com esse número de casos. Então, a hipótese nula deve ser rejeitada, como já havia salientado que ia acontecer. E as variáveis dos dois grupos não são independentes. Baseado na estatística 14, o que eu tenho? Quase que a mesma estatística, em vez de ser menos n, vezes essa parte aqui que é igual, eu vou multiplicar, vou trocar o n por 29, então vai ser menos 29, e 1 menos c, essa correção aqui que depende dos gamas, que é a correção de box 49. Então, calculando o gama 2 deu 4, o gama 3 deu 18, né? Então, só para ilustrar lá,
só para ilustrar isso aqui, ó, gama 2, eu vou somar o P2 mais 1, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 4 mais 1, 5. 9 menos 5, 4. Então, meu gama 2 é igual a 4. E eu faço a mesma coisa para o gama 3 é 18. Portanto, C, que é essa expressão, 4 vezes 18, que é o gama 3, mais 6 vezes 4, que é o gama 2, 12 vezes 29, que tem 30 dados, vezes o gama 2, que é 4. Fazendo essa conta, 0,06896,552. Então é só substituir aqui, 29, negativo, 1 menos essa quantidade, ln daquela mesma quantidade que eu fiz lá, ln do determinante dessa matriz S, que é 0014, que pode ser parênteses, viu, gente? É um vacilo meu aqui. Ln de 1,79 e ln não tem problema, né? Determinante escalar, mas não precisa, não é determinante que já foi calculado determinante. E o determinante da S22, que é o 7,81, ln desse valor. Fazendo essa conta, 192,79, que quadrado com 2 graus de liberdade, né, que é o mesmo aqui, ó, P1 vezes P2, P2 vezes P1, né, 2 vezes 1, 2. Aqui o gama 2 deu 4, divide por 2, que é outra forma de calcular, deu 2 graus de liberdade. Valor P também muito pequeno, próximo de zero, menor que o nível nominal. Novamente, rejeitamos a hipótese por esse teste, como aconteceu no outro. Baseado na distribuição F ou S estatística, vai depender do C0 e C ao quadrado. Nós temos que calcular o C0 e o C ao quadrado. Inicialmente, nós calculamos o F e o gama 4, que está faltando, que é 2, e o gama 4, 64. Calculamos o V, deu 207, a menos 29. Esse ln do determinante geral, determinante de cada parte somado, ln deles, somados, deu 207. O C, nesse caso, um pouquinho diferente, deu 0,034. O C0, substituindo pelas quantidades dadas, deu 0,0475. O F0, que é o C menos, o C0 menos C ao quadrado, em módulo, né? 2 mais 2 aqui da expressão lá atrás, né? Que é F0, é F0 que eu estou calculando isso, né? Tá? F mais 2. F2 mais 2. Tá, 1121,33. Calculei o B e o A lá atrás descrito, com as quantidades que eu já tenho. Como C0 menos C ao quadrado é maior que zero, vou usar a primeira parte, que é a estatística 15, que é essa. Então, V sobre A, 207 sobre 207, 99 com 2 e 1121 graus de liberdade. Calculo o valor P, também deu muito pequeno, menor que 0,01, menor que 0,05, rejeita essa hipótese nula de independência dos dois grupos de variáveis. Cálcio e magnésio não é independente da saturação de bases. Então, apesar de os três testes terem apresentado o mesmo resultado efetivo, devemos utilizar apenas um deles nas situações reais. A escolha deve ser pautada nas argumentações apresentadas anteriormente. Né? Qual que é melhor para qual situação? A razão por termos apresentado no exemplo as três aproximações do mesmo teste é apenas didática, ou seja, dar a vocês a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida existente no uso das expressões e poder replicar isso aqui. Eu passei bem rápido, não voltei nas expressões nesse último caso, não coloquei elas aqui, mas vocês podem fazer isso com calma se vocês tiverem um livro ou voltar o slide aí quantas vezes vocês quiserem. Obrigado por assistirem, porque na próxima aula, que vai ser curtinha, eu vou falar de algumas generalizações de alguns testes. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula.